Olá, seja muito bem-vindo ao Prev Papo, podcast da Sabesprev. Aqui a gente fala de previdência de um jeito simples, direto e conectado com a vida real. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que parece complicado, mas que na prática pode ser o melhor aliado do seu futuro financeiro, os juros compostos. Eles são chamados de juros sobre juros e, quando aplicados no seu plano de previdência complementar, podem transformar os pequenos aportes de hoje em uma renda bem robusta lá na frente. E para nos ajudar a entender como isso funciona, eu recebo aqui o Jefferson de Moraes, da equipe de investimentos da Sabesprev, e também Sara Marques, especialista em atuária e educação financeira pela Aon. Então, se você quer descobrir como fazer o tempo trabalhar a seu favor, fique com a gente até o final. Bom, Jefferson, então vamos começar aqui a nossa conversa. Quando a gente fala sobre juros compostos, já vem assim na minha mente aquelas aulas de matemática, né? E, assim, muita gente torce o nariz, como eu. Então, eu queria que você me explicasse e explicasse para todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast o que são esses juros compostos e por que na questão da previdência complementar eles são tão importantes. É verdade, Michele. As pessoas, de uma forma geral, têm muita dificuldade sobre o tema, né? Elas procuram evitar conversar sobre juros compostos, entender como funcionam os juros compostos, mas, na verdade, o conceito é super simples, é super básico. A diferença de juros simples para juros compostos é que nos juros compostos, além das contribuições que nós realizamos, o rendimento dessas contribuições, eles atuam em conjunto com o objetivo de formar uma poupança e a reserva do participante. Um exemplo que eu gosto de utilizar bastante é a questão do plantio de uma árvore, né? Quando você planta uma árvore, com o tempo ela vai crescendo, ela gera frutos e com esses frutos, através das sementes, você nasce uma outra árvore. E a partir daí, sem você perceber, com o passar do tempo, a gente tem uma floresta robusta, extensa, né? E muito significativa. É um efeito multiplicador, assim. Exatamente. Esse efeito multiplicador, com o passar do tempo, é que constitui uma reserva e uma poupança que vai ajudar o participante a ter uma aposentadoria tranquila no momento que ela mais precisa, que é na terceira idade. Muito bom. Sara, agora muitas vezes a gente ouve falar que o tempo é o maior aliado, né, dos juros compostos. Queria entender por que isso, né? E por que começar cedo faz tanta diferença se a questão do tempo, ela tem essa influência? Vamos lá, claro. Acho que até vou pegar um pouco da fala do Jefferson aqui e aproveitar. Ele trouxe aqui o exemplo do plantio e outras aí o exemplo aqui, né, da pirâmide, né, o efeito da pirâmide. Acho que aqui é a mesma questão. Quando a gente fala de juros compostos, né, é a pirâmide que a gente gosta, a nossa pirâmide do bem. E é basicamente isso. Quanto antes você começa, maior esse plantio, maior, né, é o efeito dessa pirâmide que você tem. Então, um exemplo também que dá para dar aqui é quase como uma bola de neve, né? Então, quanto mais alto que você começa ali do morro, né? Quanto antes você começar, maior essa bola, porque ela tem mais tempo de ir acumulando. Então, uma pessoa que começa a contribuir aos 20 anos, aos 25 anos, ela vai ter uma reserva muito maior do que uma pessoa que começa a contribuir aos 40, mesmo que essa pessoa de 40 contribua o dobro do que dessa de 20. Nossa, é interessante. Faz toda a diferença. Ainda mais num país como o Brasil. Que tem muitos juros. Né? Exatamente isso. Os juros são altos. Exatamente. Se tem uma coisa boa da gente nascer no Brasil, a gente teria algumas coisas ótimas, com certeza, né? Não é só de praia que o Brasil vive. A contribuição que a gente tem aqui dos juros para a sua previdência, ela é muito significativa. Então, quanto antes você começar, maior é o impacto que você vai sentir aqui dos juros dos anos. Exatamente. Agora, Jefferson, dá para a gente trazer para quem está nos assistindo um exemplo mais prático, assim, na vida real, né? Como isso funciona dentro do plano de previdência de um participante da Sabesprev? Vamos lá. Vamos supor que um participante ele faz uma contribuição de R$300 por mês, que nem é um valor assim tão significativo, né? Por um prazo de 30 anos, 360 meses, a uma taxa de juros de 0,90 ao mês, que também não é uma taxa de juros assim tão elevada, seria equivalente a uma rentabilidade média que uma poupança hoje proporciona. No final das contas, você teria acumulado um valor próximo de R$800 mil por mês, tá?
mantendo as mesmas condições, Em mesma quanto taxa de tempo? juros em 30 anos. 30 anos. 360 meses. Vamos supor que você aumenta essa contribuição de R$300 para R$1.200 por mês. Pelo mesmo prazo, 360 meses, a 0,90 de taxa de juros, você vai atingir um patrimônio de quase R$4 milhões. Então, aí já mostra o poder dos juros compostos, né, nesse processo de investimento a longo prazo. Mas também tem o outro lado, né? Assim, a gente está falando aqui da taxa de juros trabalhando a seu favor. Mas ela também pode ser a vilã aqui da história que a gente está contando quando a gente pensa aqui na matemática, né? Se a gente for pegar nesses R$300 que você contribuiu ao longo de 30 anos, no final ele dá um montante de 108 mil. Se você fosse pensar aqui que você está devendo 108 mil durante 30 anos, Nossa. a parcela nessa mesma taxa de juros de 0,9% ao mês daria mais de R$1.000 por mês. Pouco mais de R$1.000, mas assim, significativamente grande, se você for pensar. Muita diferença. Exatamente. Quase 4 vezes. Exatamente. De 3 a 4 vezes o que a gente está falando aqui dos R$900 ao mês. Exato. Então, a discrepância do que a gente fala de juros a seu favor, né? E quando você está devendo é muito grande. Se você fosse pensar ainda num cenário em que você pega 108 mil e deixa aqui 30 anos, né? Vamos supor, o banco fala, não, eu te empresto aqui 108 numa taxa de 0,90 ao mês, né? 0% 90 ao mês. 0,9% ao mês, desculpa. E você deixa aqui 30 anos e só me paga daqui 30 anos. A sua dívida com esse banco vai ser acima de R$3 milhões. Então, realmente, quando você pensa, né, do dinheiro trabalhando... É impagável, né? É impagável. É aquela bola de neve que você não consegue mais segurar. E aí você não tem mais o que fazer. E aí que gera o seu estresse financeiro, a sua ansiedade financeira. Então, realmente, assim, os juros trabalhando ao seu favor, esse 108 viraria 3 milhões. Mas você devendo, é muito mais difícil você pensar nisso. Sim. Então, né, quando a gente pensa na parcela que o Jefferson trouxe, dos R$300 para mais de R$1.000, é uma diferença discrepante muito grande. E os R$1.000 doem no bolso. Juros compostos, aliados ou inimigos? Aliados quando trabalham a seu favor na Previdência Complementar da Sabesprev. Inimigo quando você toma um empréstimo com o banco, por exemplo, e aí vai ver quando que vai pagar. Agora, uma dúvida comum. Se os juros compostos são tão poderosos, por que algumas pessoas não percebem, não acabam sentindo, né, esse impacto, não acabam sentindo o efeito deles? Tem algumas questões, né? Uma é que a gente também não foi ensinado a pensar em educação financeira a longo prazo, né? Como os bons brasileiros também somos imediatistas. Uhum. Então, se você vai procurar aqui o retorno dos juros no primeiro mês, no segundo mês, você não vai encontrar esse impacto todo que o Jefferson trouxe aqui, né? Então, tem muito dessa questão de você, com constância, conseguir perceber, sim, os juros compostos funcionando a seu favor. Uhum. Outra coisa importante é você entender que aqui a gente está falando, né, de longo prazo e não num curto prazo. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você define ali, né, poxa, eu quero colocar em um investimento às vezes mais arriscado ou não, ou você fica ali pensando em ter um montante muito grande num curto prazo, às vezes você toma decisões erradas. Se isso acontece muito na nossa vida pessoal, se você faz investimentos, né, pensando ali em risco ou em retorno rápido, normalmente você corre riscos altos e aí você tem aqui uma diferença em que você perde o dinheiro que você deveria estar ganhando. Quando a gente pensa na previdência aqui, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é pensar no longo prazo. Uhum. Então, às vezes, a gente não sente porque a gente fica procurando ali os retornos mais rápidos. A gente, às vezes, tem informações que trazem, fala assim, não, porque fulano fez aquele investimento que foi incrível e o meu agora deu um rendimento baixo, então eu quero trocar, eu não estou sentindo segurança. Coisa de, mas aí são questões que têm risco também, né? Exatamente. Muito risco. Não, e tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta também, viu, Michele? Eu sempre falo isso. Eu falo, olha, eu trabalho com previdência há mais de 15 anos, eu falo de educação financeira há muito tempo também, e não interessa por quanto tempo eu falo sobre isso. Eu sempre sento numa mesa de bar que alguém fez um investimento melhor que o meu. Verdade. Não é? Verdade. Também. Mas por quê? Não é que meus investimentos sejam ruins. Às vezes, meu propósito é diferente do que o do outro. E ninguém conta numa mesa de bar o que deu errado. O que perdeu, né? Só conta o que deu certo. Então, você fica aqui procurando um resultado imediatista e aí, às vezes, você não consegue identificar aquilo a longo prazo porque você não teve a constância. A mesma constância que o Jefferson falou. Então, tem que ter a constância, mas também, por exemplo, eu imagino que muita gente está ali já há 10 anos contribuindo. Já tem um valor interessante. Sim. Aí, vou casar. Vou para uma lua de mel. Aí resgata. Esse resgate também vai impactar, né? Sim. Porque aí você vai ter que começar tudo de novo ou de uma porção menor. Vai render menos sobre o que tem. Sobre o que tem, com certeza. Tem uma questão que o Jefferson trouxe aqui, né? Que é realmente isso, né?
O nosso propósito é a aposentadoria. Uhum. A gente tem que pensar Isso. quando a gente não estiver mais trabalhando e essa renda trabalhar pra gente, Exatamente. a nosso favor lá na frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você olha 4 milhões, você fala, sou milionário, sou multimilionário. E é verdade. Sim. Mas você já pensou quanto você precisa para te sustentar numa aposentadoria? Exato. Às vezes 4 milhões não é tanto dinheiro assim, a ponto de você comprar um jatinho, uma lancha, uma Não, casa, etc. é para você ter uma Realmente. qualidade de vida, você É conseguir pagar isso. seu plano de saúde, né? Poder ter Exatamente. uma vida que você tem hoje, o tipo de vida que você tem hoje. Às vezes eu penso isso, você tem que sustentar o nível de vida que você tem hoje. Exatamente E isso. você não sabe por quanto tempo você vai, né? A sua É isso. longevidade, né? Por quantos anos você vai ter a sua expectativa de vida. Cada um tem, né? A sua expectativa, né? A gente tem uma expectativa média, né? No Brasil, mas a gente não sabe a E nossa tá longevidade. aumentando, né? É essa isso. expectativa de vida. O plano é viver. É, o Vamos plano é combinar. viver, né, O plano é gente? viver. E não sobreviver. É, Então, o que a isso gente quer mesmo. fazer aqui é viver com qualidade. Cada vez mais qualidade. Então, isso que você falou, né? Sobre a qualidade de vida, o plano de saúde que eu vou ter, o padrão de vida. Quero viajar, eu quero viver bem. Quero Sim. comer, né? Quero Quero comer. me alimentar bem, É ir num isso. restaurante. É isso. Presentear as pessoas que eu gosto, presentear de uma forma, né? Que É eu isso. acho adequada. Então, é isso. É a basicamente... liberdade financeira. É, liberdade isso é financeira, bom. é isso. E eu acho que essa é a questão. A gente dá aqui o nome da Previdência ao que ela merece mesmo. Então, quando a gente contribui, é pensar, isso aqui é para olhar daqui 20, 30 anos. Não é para olhar no momento que aperta. Não na hora que eu quero comprar uma loja, ou que eu Sim. quero investir num casamento, Sim, ou sim. comprar um carro. Não Esse é um isso. dinheiro sagrado, tem que estar lá, Tem que estar lá. Exato. né? Esquece que É tem, o seu deixa porto lá, seguro. só vai Isso. fazendo os pequenos aportes ali, ou quanto você pode, né? Uhum. E você pode, num mês, por exemplo, colocar 300, como você falou, e no outro mês colocar 400, ou no outro mês, de repente, esse mês deu 250. Você pode fazer essa Você pode variação. fazer, Mas o ideal é que seja sempre regular, né? Regular. Contínuo. Você tem aquele valor que você sabe que todos os meses você vai fazer a contribuição, vai fazer aquele aporte. E, é claro, você pode fazer também as contribuições suplementares. A qualquer tempo, você pode ir lá e depositar o valor que você pode depositar, pode dispor para a poupança. Tá? E, Sara, esses juros compostos funcionam todos os dias, Uhum. né? Mas os ganhos a gente percebe, então, a longo prazo. Por que a pessoa tem que ter, então, essa paciência e essa disciplina para deixar esse processo acontecer? Ah, boa pergunta. Acho que a grande questão aqui é a disciplina, na verdade, ela é necessária em toda a parte de educação financeira. Não só quando a gente fala dos juros compostos e da Previdência. Acompanhar como estão os seus investimentos é muito importante para que você também consiga ver aqui os frutos do que você está, né, colocando ali de contribuição e etc. Uhum. Então, quando a importância de você acompanhar aqui, né, de você olhar, é você identificar que aquilo está funcionando a seu favor, Uhum. né, que, olha, revisar se você consegue contribuir mais, se você precisa contribuir menos, né, então Exato. acompanhar isso também, pensando no seu orçamento para que seja saudável e você mantenha essa constância a longo prazo. Ah, poxa, eu tive aqui uma surpresa e por algum motivo esse mês eu não vou contribuir. Identifica quando foi importante você ter contribuído tudo que você colocou e se por esse momento você não puder fazer essa contribuição, volte a fazer o quanto antes, Uhum. né? E veja isso trabalhando para você nesse longo prazo. No dia a dia, talvez você não perceba. Então, entender e fazer essas simulações, procurar aqui simuladores, né? Procurar Sim. ferramentas que te ajudem a reforçar isso para você mesmo. Vai ser importante para você ver a importância. Você vê a importância, ficou meio redundante, mas de uma certa forma Mas assim. ver a a relevância. a relevância né? aí, o impacto que você, disso, o né? impacto que Exatamente. De todo esse sacrifício que você está fazendo agora em prol do futuro, né? De você ter um Exatamente. futuro mais tranquilo. E a disciplina, ela é tudo na vida, né? É E isso. acho que em todos os setores, assim, da nossa vida, a gente tem que ter essa disciplina. Exatamente. E nesse também, da previdência complementar, ela é muito importante, É né? isso. Porque vai ter um impacto ali no futuro. É certeza. que nem quando a gente corre, né? Você começa correndo 100 metros, eu ainda tô correndo só 300 com dignidade. A partir dali eu já não tenho mais. Mas um dia, quem sabe, aí já tá correndo 10 quilômetros. Mas São Silvestre. É isso, 15 exatamente, quilômetros. exatamente. Quem sabe? Quem sabe, mas você tem que fazer isso constantemente. Você não vai ver o resultado Não é de um do dia para noite também, igual Não numa é. academia e tudo mais. Nada é de Exatamente. um dia para outro. Nada, noite, né? é exatamente isso. Nada de um dia para noite. E ao mesmo tempo, conforme você vai fazendo, você vai vendo que é possível. E você vai conseguindo... Isso vai te motivando. Exatamente. Né? A aumentar mais, a continuar cada vez mais disciplinado, regrado, Exatamente. com aquele propósito. Se desafiar vendo o propósito, né? Exatamente. Agora, a gente costuma falar sobre juros compostos como aliados. A gente está falando aqui da parte boa, né? Uhum.
mas eles também podem ser vilões. Sim. E aí, isso acontece quando a gente se endivida, né? Quando a gente, por exemplo, pega um financiamento ou pega um empréstimo. Então, um bem que, de repente, você poderia ter pagado aquilo mais rapidamente ou comprado por muito menos se você tivesse guardado ou deixado o dinheiro render, acaba custando muito mais, porque você vai tendo que pagar aquilo com o tempo. Sim. Como que vocês enxergam e que alerta vocês podem dar para quem está nos assistindo aqui, né? Que não percebeu esse outro lado dos juros compostos, né? Às vezes, não sei, em financiamento. E se a pessoa, no caso de precisar recorrer a um empréstimo, por que faz diferença considerar a Sabesprev? Esse é um assunto muito importante, Michele, pelo seguinte, né? Se os juros compostos são aliados no momento do investimento, no momento que você está constituindo uma poupança, os juros compostos são vilões quando você se endivida, quando você toma crédito no mercado. Por quê? Ainda mais no banco, né? Ainda mais no banco, no banco, com certeza. Como a coisa fica. Por que isso? Quando você, por exemplo, eu vou comprar um bem e vou comprar um carro, você fazendo financiamento desse veículo, principalmente se esse financiamento for de longo prazo, se você for fazer as contas, você paga 2. Você vai ver que você duplicou, você pagou o triplo, às vezes quadruplicou o custo daquele bem. Pois é. Né? Sendo que o ideal é o quê? Você constituir uma poupança, se planejar, avaliar bem, se você não pode pagar à vista, né, a compra desse bem com a proposta de você ter desconto e ainda fazer uma economia, né, nesse momento. Outra coisa, a gente sabe, né? A nossa vida, nem tudo a gente consegue pagar à vista, nem sempre a gente consegue, tem ali, encaixa aquele valor disponível para você fazer aquela compra. Tem alguns casos que você realmente precisa recorrer a empréstimos. Nesses casos, é interessante você pesquisar taxas de juros em todas as instituições financeiras e comparar aquela que é mais adequada àquela que é mais baixa. É aí que entra a Sabesprev, inclusive, porque a Sabesprev, no empréstimo que ela concede aos seus participantes, ela oferece sempre taxas muito competitivas e mais baixas do que as taxas praticadas pelos bancos. Então, por conta disso, né, que é muito importante, né, você fazer essa pesquisa, comparar e avaliar. Precisa de um empréstimo? Recorrer à Sabesprev, que é a melhor saída. Então, mas, por exemplo, para fazer a previdência complementar da Sabesprev, tem o funcionário que faz e pode não ser funcionário também fazer. Sim, exatamente. E no caso de tomar este empréstimo com a Sabesprev, nos dois casos, o funcionário e o não funcionário também, e no caso do não funcionário, ele tem que já ter a previdência complementar com a Sabesprev? Por exemplo, a gente tem 3 planos, né? 4 planos na Sabesprev, né? A gente tem o plano benefício básico, o plano Sabesprev+, e o plano reforço, né? Nesses casos, você tem já programas, né, de empréstimo que você pode, enquanto funcionário, enquanto vinculado à patrocinadora, você solicitar esse empréstimo. Não sendo funcionário, hoje a gente tem o Plano Família. No Plano Família, a gente ainda não tem instituído um programa para concessão de empréstimos, mas é algo que está em planejamento, é algo que a gente está estudando também ofertar, né, acesso a empréstimo para esses participantes. Então, para a pessoa que tem o plano, que é funcionária da Sabesprev, se precisar de um empréstimo, tem que fazer com a Sabesprev. Aí é a melhor opção, né? É a melhor opção, acho que essa é a grande questão, né? De fato, a gente nem sempre planeja as coisas na nossa vida, infelizmente, a gente, né, tem surpresas, mas felizmente acho que tem essas opções que são atrativas. Sim. Eu sempre falo, assim, sobre a importância de entender dívidas boas, né? Acho que essa é a questão, a gente foi ensinado que toda dívida é ruim, e não é assim. Sim. Dívida é tudo aquilo que você tem parcelas futuras, não necessariamente que está atrasado. Exato. Mas tem dívidas que são boas. Dívidas com juros baixos, por exemplo, são muito atrativas. São importantes para a gente poder fazer aqui, às vezes, coisas que a gente precisa, né? E sem trazer um problema financeiro para a gente no futuro. Eu posso trazer aqui um dado pessoal, assim, uma informação pessoal, para aproveitar aqui essa oportunidade. Há um tempo atrás, eu estava querendo comprar um carro. Aí tava juntando, assim como, né, Jefferson falou, fiquei ali juntando, porque eu falei, poxa, quando for comprar, o melhor é à vista. Sim. E não tinha necessidade de imediato, então dava para me planejar. No momento em que eu fui fazer essa compra do carro, eu peguei um final de semana, por sorte, que tava tendo uma promoção lá na loja. Ai, e era. Ótimo. Não, foi maravilhoso. E era taxa de juros zero. Então, maravilhoso. Viu juros zero? Vai! É isso. Era para ser esse momento. Obrigada. E fiz isso.
Então, o que aconteceu? Eu falei, poxa, então, em vez de eu pagar aqui o carro à vista, eu vou pagar a parcela, deixo esse dinheiro ali investido e trabalhando para mim. Rendendo. Ele tá rendendo. Então, no final desse período de 2 anos, que era ali a Sim. taxa, o tempo que eu poderia ficar nessa taxa zero, esse dinheiro vai trabalhar para mim e o valor do carro vai ser menor. Tá. E é muito interessante, porque, de fato, hoje eu faço isso. Aí você pega um cenário em que a Selic veio super alta, tá sendo ótimo você ter dinheiro guardado. Aham. Exatamente. Mas é muito interessante, a gente falou sobre a constância aqui, né, Michele? E é muito interessante, eu percebo que às vezes eu fico ansiosa e ter que pagar aquela parcela me dá ansiedade. Sim. Esses dias eu tava pensando, eu falei, ai, Sara, eu vou Eu pagar sou esse- assim. Você é essa pessoa? Eu já quero adiantar. É isso, eu Eu falei, não ai, gosto de saber que tem não- parcela. é isso, eu não queria ter parcela. Eu falei, ai, eu vou pagar esse negócio logo e tirar essas parcelas da minha cabeça, porque tá me irritando ter que pagar essa parcela. Vai que eu perco o dia, vai que... E aí, por ansiedade naquele momento, Sim. entendeu? E aí eu refleti um pouco, falei, não vou fazer agora, deixa eu dar uma Vou respirada. perder dinheiro. Amanhã eu vou pensar. E aí é isso. Se eu fizesse naquele momento, financeiramente, já não faria sentido. É. Mas mais do que isso, emocionalmente, eu sabia que se eu gastasse aquele dinheiro que estava guardado, pagasse, a parcela eu não ia devolver direto para meu investimento. Eu estava ansiosa. Eu ia gastar aquela parcela em alguma coisa que talvez eu não precisasse. Então, o fato de eu ter deixado entendi. investido, eu também, de uma certa forma, eu bloqueio aquele meu patrimônio para eu não Exatamente. gastar por Sim. ansiedade. Então, quando a gente fala da constância aqui, ela não é só uma constância de colocar, mas é uma constância de reflexão de você mesmo, né? Então, Você assim, podia estar poxa, gastando uma outra coisa, fazendo uma outra dívida e tudo exatamente, mais. eu Isso. sabia. Eu falei, eu tô ansiosa. Eu vou sair dessa dívida para entrar em outra que talvez não seja tão atrativa, os juros não Exato. seja tão baixa. Sim. Então, tomar esse cuidado é super importante. Quando a gente fala do empréstimo aqui, também é isso. Às vezes você tá um pouco ansioso e o banco tá te ligando e fala, Ah, é. você tá com crédito aqui. Exato. Ah, é? Não é? direto. O banco Manda tem crédito. mensagem, Impressionante. aumenta limite. É exatamente. Você fala, É. nossa, eu tô muito Isso é um ansioso, eu vilão. adoraria fazer uma viagem. Aí o banco vai lá e fala assim, aqui ó, você acabou de ganhar 5 mil reais. Você É. fala, nossa, oportunidade incrível. Sim. Mas quando você vai ver, você tá pagando 20 mil reais desses 5. Exatamente. E quanto Então- que é, quando fala assim, juros atrativos, né? Claro, juros zeros é ótimo. Ah, Então, se maravilhoso. tiver que fazer, entre pagar à vista e dividir, sei lá, em 10 vezes sem juros, aí você pode dividir em 10 vezes sem juros. Mas, e que juros que seria juros atrativos, digamos assim? Se você tiver com juros, tem alguma... Porque eu não entendo nada disso. O que que eu... Você vai falar, é 3%? O que é juros atrativos? Depende muito do bem. Eu acho que nenhum juros é bom. Ele é ótimo quando você tá ganhando dinheiro. É, tá só Isso. quando ligado? tá trabalhando a seu favor, Exato. por causa da previdência complementar, né? É, exatamente. Mas isso é relativo. A questão dos juros, para cada caso é um caso, né? Por exemplo, para financiamento de veículos, é uma realidade a taxa de juros. Aham. Para você adquirir um bem material, bem de consumo, durável, é uma determinada taxa de juros. Sim. A referência é a Selic. Uhum. Tudo é sempre Selic. a Selic. Tudo gira em torno da Selic, que hoje é 15% ao ano. Só que quando a gente vai para determinados linhas, né, setores de consumo, aí as taxas de juros são variáveis, de acordo com aquele bem. Ah, Para você ter uma ideia de qual que seria a mais adequada, você tem que pesquisar, por exemplo, você elenca naquele setor de veículos. Quais são as taxas de juros praticadas por 5 montadoras? uhum. Você vai ter lá as taxas de juros. Pegou a média, aquela é a sua referência. Tá. A média daquele tipo de bem, de taxa de juros, é, um exemplo, 0,70. Você tem que buscar aquele que oferece a menor taxa. Tá. Né? Aí sim você vai estar sendo competitivo. Tem que fazer uma e você pesquisa. Tem que pesquisar. Não Não, tem tem como fugir Não tem como, disso. gente. Não vai ter... Não Ah, tem isso. como. Milagre. É tirar o tabu dessa questão dos números. Mas né? normalmente a taxa de juros que a Sabesprev oferece para os seus participantes costuma ser muito mais atrativa do que qualquer eu tenho outra certeza. instituição financeira. Eu tenho certeza. Eu até vou aproveitar um pouco a fala do Jefferson aqui e comentar que existe muito essa consciência do que está acontecendo no mercado, Uhum. né? Você entender isso. Quando o Jefferson fala, poxa, Selic é 15%. É ótimo para você investir, é maravilhoso. Quando você tem a Selic, você está investindo em algo que não tem risco, então você não tem problema de perder. Uhum. E, ao mesmo tempo, né, você tem uma rentabilidade alta. Mas exatamente esse momento também é muito difícil de você dever. Porque tudo que você vai colocar de financiamento Aí vai vai- ser em relação à Selic. E Tá. normalmente, quando você está devendo, por exemplo, o cheque especial. Cheque especial, a taxa de Nossa. juros É isso. é acima da Selic. Porque Muito normalmente acima. as pessoas que recorrem ao cheque especial é que elas já estão numa situação financeira difícil. Nossa, eu lembro que a minha avó, quando eu era pequena, morava eu, minha avó, meu avô, meu tio, minha mãe, né, no apartamentinho. Minha avó, professora do estado. E ela falava assim, ai, Davi, que é meu avô, entrei no cheque especial.
Aí eu falava, nossa, como minha avó é fina. Ela é chique, Ela tem tem um cheque especial. Tal. Depois de muitos anos, eu fui descobrir o que era o cheque especial. Porque um dia eu, sem querer, entrei nesse cheque especial. Eu falei, o que é isso? É um absurdo. Coitada da minha avó, professora aposentada do Estado, estava no cheque especial. Me desculpa o termo, mas é uma agiotagem legalizada. Absurdo. Porque assim, a taxa de muito. juros é mais de 100% ao ano. Entendeu? Isso. Muito assim, entendeu? E vira uma bola de neve quando você recorre e não consegue pagar. Entendeu? Aí os juros compostos funcionam exatamente no contrário. Porque aqui também é juros compostos. Mas aí, em cima do que você tem, do né? que você está devendo e está devendo. A mesma coisa quando a gente coloca no cartão de crédito. A gente tem juros aqui, existem bancos que levam esses juros a 400% ao ano. Gente, mas isso deveria ser legal, né? Deveria ser. Deveria ser, né? Mas acontece. E aí você pega um 400% ao ano de dívida, enquanto a sua rentabilidade do investimento está sendo o quê? 15% ao ano, 16%, 20% quando você faz um bom investimento. Nossa. Então, assim, é uma discrepância absurda. A pessoa precisa tomar muito cuidado, né? Se for, eu vou pegar um empréstimo com o banco. Nossa. É isso. Precisa avaliar bem, pensar bem, se conversa, programar, né? Veja outras opções. Se você tem um plano ali da Sabesprev, converse com a equipe da Sabesprev, porque às vezes você depois não consegue, né? Basicamente você entender quais são as suas opções. E até entender se você precisa daquilo mesmo naquele momento. Naquele momento. Porque assim, não, tá bom, eu não tenho opção. Então, eu preciso daquele dinheiro. Quais são os veículos que eu tenho financeiros para poder pegar aquele crédito? E quando eu pego aquele crédito, se foi um veículo ruim, quão antes eu consigo devolver para esse veículo? Em quanto tempo é o meu projeto para pagar? Porque não pega sem ter. Você tem que falar assim, não, eu vou trabalhar e vou pagar em 2 anos, em 2 meses, em 3 meses, né? Exatamente. E nesse caso da Sabesprev, eu acho que tem esse grande atrativo de que quando é um crédito vindo de um empréstimo, ele já tem um lastro, né? Então, vem de um saldo de contas, e é por isso que ele consegue ser tão baixo, porque ele tem uma garantia financeira do outro lado. E também tem um benefício, só pegando o gancho, Sara, que é o seguinte, a partir do momento que você pega um empréstimo na Sabesprev e você está ali pagando regularmente, essa rentabilidade dessa operação de empréstimo com a fundação volta para o plano previdenciário, justamente contribuindo para o aumento do patrimônio do conglomerado, da massa de participantes. Então, todos são beneficiados com isso. É isso, eu acho que é pela grande questão de que aqui na Sabesprev a gente não está falando de uma entidade com fins lucrativos. Pois é. Diferente do que você fala de um banco. É a grande diferença. A grande diferença. Né? Diferente do que você fala de um banco que tem ali um lucro em cima do que você está devendo. Aqui, ninguém está esperando que você deva. Muito pelo contrário. É um benefício, né? Exatamente. Agora, para encerrar, eu queria ouvir de vocês um conselho, né, prático. O que cada participante da Sabesprev pode fazer a partir de hoje para aproveitar melhor os juros compostos no seu plano de previdência complementar? Olha, a minha dica é muito simples, né? Acho que vai de encontro a tudo que foi abordado aqui nesse nosso bate-papo. Contribuição, tudo parte de contribuição, você ser disciplinado nisso, manter as contribuições de uma forma frequente, contínua, aumentou a renda, né? Teve um aumento, mudou de emprego, aumentou a sua renda, aumentar a participação dessa contribuição no seu plano de previdência, são hoje iniciativas que você não vai ver o impacto. Você não vai sentir diferença nenhuma, né? No seu orçamento e na sua vida financeira fazendo isso hoje. Mas, mais uma vez, o tempo é um aliado valioso nesse processo de investimento. Sim. Com o passar dos anos, quando você for olhar o patrimônio que você está constituindo, né, a liberdade financeira que você está auferindo, conseguindo sem perceber, aí você vai ver que essas iniciativas que hoje são imperceptíveis traz um grande resultado lá na frente. E você, Sara? Olha, depois do Jefferson fica difícil. Você assina embaixo com fritas. É isso, com fritas. Acho que tem realmente essa questão da sua constância, é importante. Mas também, né, a gente comentou aqui sobre verificar e olhar, acompanhar a sua qualidade de vida, o seu custo de vida hoje, e ver o quanto está alinhado com o que você está contribuindo. Tem toda essa questão de quanto antes você fizer essas contribuições mais ajustadas, melhor é lá na frente. Então, poxa, hoje eu tenho um plano de saúde que eu estou ganhando aqui da minha empresa. Quando me aposentar, eu vou ter. Será que o que eu estou pensando em me aposentar vai sustentar isso, o meu plano de saúde, que hoje não é um custo, quanto eu vou gastar de medicamento? Muito bom. Então, fazer essas reflexões são importantes para você fazer nesse momento. Porque o que você vai gastar amanhã ou depois, vamos supor, de R$4.000 de plano de saúde, às vezes é R$100 hoje a mais que você coloca todo mês para valer esses R$4.000 lá na frente.
Então, ter isso é muito importante. Em resumo, é lembrar que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre com a taxa de juros. Então, sempre que você puder, use a seu favor. O dinheiro trabalha pra gente e não o contrário. Mas a gente foi ensinado errado. A gente foi ensinado para trabalhar atrás do dinheiro e não fazer ele trabalhar pra gente. Então, acho que ter essa análise aqui, pensando em como você faz dele ser o seu maior funcionário, é o melhor, né? Seu então, aliado. Seu aliado, é isso, seu aliado. Não só os juros, mas essa constância também. Essas coisas trabalhando Paciência junto. ali. E a paciência, com certeza, a paciência aqui, né? Mas essas coisas trabalhando juntos, né? Elas vão fazer toda a diferença para você lá na frente. Mas é importante você entender o que é lá na frente para você não ter essa ansiedade de tirar, de fazer aqui a decisão errada. Consumos, né, de uma forma impulsiva, sem necessidade. Sem necessidade. Então, é os R$100 a mais que você fala assim, é um iFood a mais que eu peço ali. Tá bom, mas... Conta o iFood ao longo do mês. Exatamente. Coloca o iFood aqui, ó. Quantos iFoods no mês e quantos ao longo dos anos. Eu fiz esse exercício esse mês. O mês passado foi R$1.000. É isso. De iFood? De pedidos? Isso. Não, e você fala de iFood... você não percebe. Não, a gente não percebe. A gente não percebe. A verdade é que as coisas ficaram cada vez mais fáceis da gente gastar. A gente percebe que com o Pix, eu não sei se você já olhou isso, já viu, mas esses dias eu tava lendo, com o Pix aumentou muito o quanto as pessoas gastam por impulso. Porque ficou tão fácil você fazer uma transferência, um pagamento. Mesmo, então ficou muito fácil. Daqui a pouco talvez chegue o Pix parcelado, já pensou? Então, exatamente. E coisas pequenas, assim. Eu morava num prédio que tinha aquele mercadinho no térreo. E aí, na época que eu mudei pra lá, eu olhei pra cara do meu ex-marido e falei assim, querido, nunca vamos gastar aqui. É porque deve ser super mais caro, né? É porque é super mais caro. E aí, um dia precisamos, é óbvio, porque um dia você sempre precisa. Sim. E você foi ver e o preço não era muito diferente do mercado. Aí eu falei, nossa, que prático, não é tão mais caro, posso comprar aqui. Eu fui fazer a conta, essa mesmo que o Jefferson falou, em 2 meses eu gastei quase R$1.000 naquele mercadinho. É um absurdo. Por quê? Não é só porque eram R$1.000 que eu ia gastar no mercado, mas porque quando eu desço lá pra comprar um sabão em pó, que acabou, eu também compro um sorvetinho, compro uma bolachinha. Pega um refrigerante ali, que já é o dobro do preço. Exatamente. Os adendos, né? Os adendos. E às vezes você gasta sem perceber. Então, por isso que quando a gente fala aqui da constância de você acompanhar como tá lá na frente, etc., te traz consciência porque você tá fazendo hoje. Então, é quase como, né, uma reflexão mindset aqui dessa parte financeira. O dinheiro ser o seu aliado, né? Ele é o seu aliado quando dentro de um plano de previdência complementar, para você não ser escravo dele no futuro, isso, né? Isso então, acho que é isso. E hoje você também fazer aquele cálculo, quanto que eu gasto hoje? Então, coloca lá tudo, eu gasto nisso, água, luz, telefone, gás, o streaming que eu pago, aí o quanto que eu peço de comida, quanto que eu peço de pizza, passeio, viagem, no mês, deu X, para você manter isso lá. Quanto que seria o ideal você investir hoje para ter uma renda que chegue nessa renda de hoje? Exatamente. E tem a ferramenta para fazer o cálculo, né? Certeza, dentro lá do sistema tem essa... Até só se eu puder deixar uma última dica, é se perdoe também. Eu acho que assim, temos que aceitar que todos vamos errar um dia. Todos nós, né? Então assim, quando você fala de fazer essa conta, eu acho que quando eu converso com as pessoas, essa é a parte mais difícil. Você ser sincero com você. E falar assim, eu vou colocar aquele cafezinho, eu vou colocar põe aquele... um pouquinho a mais, né, gente? Põe chocolate. Põe tudo. Põe tudo. Porque se você e depois não souber... calcular, já põe mais uns R$500. É isso, é quando você vai fazer orçamento de festa, né? Você fala assim, vou gastar 10 mil pra fazer uma super festa aqui. Não, você gastou 15. Então, acho que você entender, de fato, como você tá funcionando aqui, você ser sincero com você, por mais difícil que seja no primeiro momento, porque às vezes você tem um choque de realidade. Vou ser sincera, muita gente fala assim, não, eu acho que eu gasto fazer a pouco. unha. Cortar o cabelo, fazer uma massagem. Tem aquelas coisas. Tem aquele eu mereço. Eu mereço essa comida um pouquinho mais cara. Eu mereço essa roupa um pouco. E merece, a gente merece. A gente realmente merece. Mas o que eu tô deixando de fazer a longo prazo para ter esse. Para o seu benefício. Para o meu benefício. Então, quando a gente vem aqui e volta, né? De fato, entender, fazer essa conta, ser sincero com você e pensar. O quanto isso vai me contribuir na Sabesprev, por exemplo. Que tem pessoas que estão olhando para aquilo e pensando exatamente no que às vezes eu não consigo pensar, que é o meu futuro. Né? Existem pessoas trabalhando para isso, para você. Então, aqui é uma boa forma de fazer isso. Espetacular, Sara, Jefferson. Nossa, muito obrigada por esse papo aqui. Eu
Adorei, me esclareceu muito. Espero que também tenha esclarecido para você aí de casa. A gente está encerrando mais um episódio do Prev Papo. Passou rápido, né? Foi muito bom esse episódio. Nosso podcast aqui da Sabesprev. Quero convidar você para curtir, para compartilhar, para dividir esse episódio com uma pessoa que também precise, né, de mais informações, porque isso esclarece muito o nosso modo de vida, amplia os nossos horizontes. A gente viu que os juros compostos, que são esses juros sobre juros, não são um bicho de 7 cabeças, principalmente se eles trabalharem ao nosso favor, né? Forem nossos aliados, porque aí, se a gente tiver constância e paciência no investimento da previdência complementar, isso vai ser bom para o futuro. Não é bom quando às vezes você vai fazer uma compra e eles trabalham aí contra você. E quando surgir também a necessidade de um empréstimo, né, a priorizar este empréstimo com a Sabesprev. Com certeza. Né? Por quê? Porque vão ter aí menores taxas do que o mercado, você vai conseguir comprar o seu bem sem ficar ali atrapalhado naquele pagamento e fortalecendo, né, o seu futuro de forma segura, de forma inteligente. Quero agradecer vocês mais uma vez, Jefferson, Sara, por essa conversa super esclarecedora. Você que ouviu até aqui, muito obrigada mais uma vez. E lembre-se, a sua aposentadoria é, antes de tudo, você cuidar de você, do seu futuro, da sua qualidade de vida. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!